Olá, sejam bem-vindos ao curso Magia Tradicional Popular. A gente vai começar dando uma alavancada e falando um pouquinho sobre magia e sobre o que realmente eu vou apresentar com esse curso. Basicamente, hoje nós vamos apresentar o conceito da magia tradicional popular. Bom, a magia ela é um conceito usado para descrever um modo na verdade, é de uma forma mais racionalizada que a gente busca para forças invisíveis, para influências, eventos, para efetuar mudanças em condições em matéria ou para apresentar uma certa ilusão de mudança. Então, dentro das tradições, né, por exemplo, da tradição ocidental, essa forma de pensar ela se distingue dos modos religiosos ou científicos, tá? É muito distante da religião e da ciência. No entanto, essas distinções, até mesmo as definições de magias, elas são sujeitas a um grande debate, tá? Práticas classificadas mágicas, elas incluem também adivinhação, astrologia, encantamento, alquimia, feitiçaria, meditação espiritual, necromancia, né? O termo magia também ele é usado coloquialmente na cultura popular ocidental para se referir a ilusionismo, a truques. Mas aqui a gente vai tratar na questão mais popular, na eficácia da magia com a frequência determinada, com condições próprias e desempenho, né? Para que o mago ele possa adquirir o sucesso nas suas magias, assim, em si falando, tá? Mas o que eu quero primeiramente apontar aqui para vocês é que o intuito aqui é totalmente fora da questão da visão Umbanda. A gente vai falar de magia e magia sem pudores. Magia sem esse conceito de bem e mal. Nós vamos falar de magia popular. Vamos falar aqui também de algumas figuras e talvez cause um pouco de impacto e estranheza se você não entende quem são essas figuras, né? Por exemplo, a gente vai falar muito em São Cipriano, por exemplo, né? Ele era um dos magistas, inclusive inicialmente muito ligado à Igreja Católica, e questões que eu vou trazer aqui são muito fortes do catolicismo popular, tá? Mas isso é depois, a gente vai falar na próxima aula sobre magia popular e também um pouquinho sobre o próprio Cipriano, tá? O mago Cipriano, para que vocês entendam um pouquinho desse conceito. Mas a magia, ela é a prática e a crença da manipulação das forças invisíveis, tá? Energias ou leis naturais para causar mudança no mundo e obter conhecimento. Ela se baseia na intenção, em rituais e na conexão entre o praticante e o ambiente. Entenda, adquirir o conhecimento. Por que eu estou falando nisso? Porque o mago ele não é nada se ele não entender o princípio. Não adianta a sua fé, só querer acreditar e querer achar que elementos invisíveis vão dar conta de que as coisas se transformem. Não, você precisa entender por que você está fazendo isso, por que você aplica isso e de que maneira você vai aplicar para otimizar estas magias, tá? Então, os pilares fundamentais que estruturam a prática da magia, eles incluem as leis da magia, né? Que são os princípios que regem a manifestação mágica, como a lei da similaridade, o semelhante atrai ou produz o semelhante, e a lei do contato. Objetos que já se tocaram continuam conectados, influenciando-se à distância, tá? Prestem atenção nessa lei, porque ela é muito importante. Intenção e vontade. O foco mental e a força de vontade do praticante, elas são o combustível essencial para direcionar qualquer ação mágica. Também o princípio da correspondência. A crença de que elementos, cores, aromas, fases da lua, cristais possuem energia específica que vibram em harmonia com
o objetivo desejado. Isso é muito importante aprendermos. Ferramentas e rituais. O uso de objetos físicos, né? Como várias questões, e aí você pode estar pensando varinha, caldeirão, vela, erva. Não, vários objetos do cotidiano podem ser utilizados na magia. Ações repetitivas para ancorar a intenção no mundo material, a intenção mágica no mundo material. E a última lei é a lei da visualização. É a capacidade de criar e projetar imagens mentais claras do resultado que se deseja alcançar. Então esses conceitos eles variam desde o misticismo à magia natural. Eles passam pelo xamanismo e até por sistemas estruturados como a própria magia cerimonial que hoje em dia você vê por aí. Muito comum nos dias de hoje. A magia, ela acompanha a humanidade desde os tempos antigos e muito antes da escrita. Os nossos ancestrais, eles já observavam os ciclos da natureza, movimentando os astros, né, as plantas, os animais. Eles buscavam compreender essas forças visíveis e invisíveis e que influenciavam diretamente no dia a dia e nas suas capacidades, né, e também na sua vivência. E ao longo dos séculos, diferentes povos desenvolveram práticas, rezas, bênçãos, conjuros, simpatias e rituais que foram transmitidos de geração em geração, e esse conjunto de conhecimentos formou aquilo que hoje conhecemos como magia tradicional popular, a MTP, que é a base do nosso curso. Uma sabedoria construída pela experiência do povo, pela observação da natureza e pela busca constante de equilíbrio entre o ser humano e o mundo espiritual. Diferentemente da visão fantasiosa frequentemente apresentada pela cultura popular, a magia tradicional ela não se baseia em poderes extraordinários ou em promessas milagrosas. Ela representa uma forma de relacionamento com o sagrado, com os ancestrais e com a natureza e os símbolos que ajudam o ser humano a direcionar a sua intenção e a sua vontade. Os antigos curadores, benzedeiras, rezadores, parteiras, homens e mulheres que tinham conhecimento, eles preservaram práticas que sobreviveram ao tempo porque respondiam às necessidades reais da comunidade. Em muitos lugares, a oração, as ervas, os amuletos, os rituais simples, eles tornam-se instrumentos de conforto e proteção e fortalecimento espiritual. Então, ao iniciar esse curso, eu te convido a olhar a magia não apenas como um conjunto de técnicas, mas como uma tradição viva que atravessa séculos a história da humanidade. Mais do que aprender fórmulas práticas, você será convidado a refletir sobre o significado dos símbolos, sobre o poder da intenção e sobre a responsabilidade que acompanha todo o conhecimento espiritual. A verdadeira magia ela começa quando aprendemos a observar o mundo com mais profundidade, reconhecendo que cada gesto, cada palavra e cada ação possuem um significado e influência em nosso caminho. Seja bem-vindo à jornada de estudo de magia tradicional popular.